Uma empresa inteligente cresce de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Mas, Campa, o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é um nome que eu dou para uma empresa que o dono não tem que estar empurrando, o dono não tem que estar em cima, não tem que estar sendo o maior funcionário, não tem que estar cobrando a equipe, não tem que estar dizendo o que tem que fazer, não tem que estar respondendo aquelas perguntas que vêm o tempo inteiro. Ah, mas como que eu faço isso? Como é que eu resolvo esse caso? Não, uma empresa inteligente, ela simplesmente funciona. As pessoas numa empresa inteligente, elas chegam, elas sabem a sua rotina de resultados, elas sabem como elas têm que executar suas rotinas de resultados e elas fazem. Então a empresa funciona, ela simplesmente funciona. Ou seja, é uma empresa que ela não depende do dono, em consequência disso, ela não tem incêndios e como o dono tem tempo de qualidade para investir na empresa, o que ele faz? Ele faz tudo que é possível e até mesmo impossível para melhorar os resultados. O que é o resultado de uma empresa? Lucro. Vale isso, lucro, mas com liberdade. Então, por isso que hoje nós vamos falar aqui de crescimento. Crescimento de uma empresa inteligente. Então, assim, ó, eu quero falar que vender bem é lindo. Você tem uma estratégia para aumentar suas vendas, é lindo. Mas a casa tem que estar arrumada antes. Sabe por quê? Porque senão vira um castelinho de areia. Você vende, joga essas vendas para dentro e as coisas não acontecem. Então o que eu vou falar aqui hoje tem muito a ver com isso, tá? Sobre como a empresa precisa crescer de dentro para fora. E esse conteúdo aqui são pílulas que eu saco lá de dentro do Empreendedor Líder, que é meu método para ensinar o empresário a ter uma empresa inteligente, tá? E eu quero te falar que, se você olhar para a história, todas aquelas empresas, pode ser teu concorrente, pode não ser teu concorrente, mas qualquer empresa que hoje é grandona, nossa, que de repente o cara fatura bilhões, que o cara tem filiais, o cara tem vários negócios, está à frente de várias empresas, eles não chegaram lá ao acaso. Eu achava de verdade, como eu imagino que muitas pessoas ainda acham, que quando for grande é tudo mais fácil, vou ter gente boa, é fácil fazer processo, é fácil organizar, e é justamente ao contrário. Essas empresas que hoje são grandes, num determinado momento da vida o empresário parou e disse assim, ó, chega de oba-oba, chega de empurrar com a barriga, chega de apagar incêndio, chega de eu ser o pai da minha equipe, chega de eu trabalhar do jeito que eu tô, eu vou profissionalizar a minha gestão. Para profissionalizar a minha gestão, em primeiro lugar, eu vou me profissionalizar como empresário. Agora sim, eu vou profissionalizar a empresa. Foi por isso que ele cresceu, tá? Então, existem algumas coisas que levam a empresa a um crescimento. A primeira coisa é um planejamento estratégico bem feito. Não tem como crescer sem um planejamento estratégico bem feito. Tem que planejar o que eu quero, as minhas metas, dentro de um padrão mensurável. Eu tenho que planejar o passo a passo para eu chegar lá, os indicadores para eu chegar lá, a forma como eu vou acompanhar, como eu vou corrigir a rota, porque alguns planos simplesmente não vão funcionar, vão dar errado, então eu vou ter que parar, alinhar, corrigir essas rotas, eu vou ter que fazer um marketing para que me traga aqueles leads na quantidade certinha, aquelas pessoas certas que eu quero, que eu sei que eu consigo vender, que a minha empresa tem potencial para vender, eu tenho que fazer essas pessoas chegarem na minha empresa, não é simplesmente abrir mais portas, eu tenho que fazer a coisa acontecer, para que essas pessoas cheguem. Eu tenho que criar minha máquina de vendas para garantir que as vendas saiam de modo regular, com processos para que todos façam igual, para não ficar comendo na mão de nenhum vendedor e criar a cultura da melhoria constante na minha empresa. Isso é o que tem que acontecer. Só que antes de eu fazer tudo isso, antes de eu me preparar para esse crescimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar a casa. Tá? Organizar a casa é a coisa mais importante. Tem que organizar a casa. É tipo assim, ó, eu vou fazer uma festa na minha casa, vou fazer um churrasco, vou trazer 30 pessoas. O que a gente faz? A gente faz um faxinão, a gente organiza as coisas que estão fora de lugar, a gente organiza o espaço, a gente compra carne, compra bebida, arruma os pratos, contrata garçom, é isso que a gente faz. Se eu quero trazer gente, eu tenho que organizar primeiro. Na empresa não é diferente. Primeiro eu organizo. Então, para organizar, existem algumas coisas que são indispensáveis. E aqui eu tenho certeza, eu vou falar a primeira. E eu vou falar a primeira e eu vou fazer um monte de inimigo agora.
Porque as pessoas querem isso aqui. A maioria das pessoas querem, ó, varinha mágica. Não, você pega uma varinha, faz 2 gestinhos, diz tal palavrinha aqui, zup, tudo se resolveu. Infelizmente, eu não sou o cara da varinha mágica. Eu não tenho solução mágica. Eu tenho método. Então veja bem, ó, por onde a gente começa? Ó, vou te falar, ó, não tem empresa forte sem empresário forte. Não tem empresa que cresce se o empresário não tem visão, se o empresário não está preparado para isso, tá? Não tem como ser diferente. Então, toda mudança, ela começa pelo empresário. Não tem jeito. Ah, Campa, você está falando de coach? Talvez até esteja assim. Coach é muito bom. Tem gente que tem preconceito. Coach é muito bom. Eu fiz muito coach na minha vida, faço até hoje, investi muito, tenho formação de coach, coach é muito bom. Então assim, ó, nós empresários, nós somos pessoas, seres humanos. E como pessoas, nós somos falíveis. Todos nós temos as nossas fraquezas. O que nós temos que fazer? A gente tem que aprender a lidar com as nossas fraquezas. A gente tem que aprender que quando eu vou começar a organizar uma empresa, quando eu vou começar a mexer na estrutura, quando eu vou começar a mexer naquela bagunça, vai ter algumas pessoas que não vão gostar, vai ter alguns colaboradores que vão ficar brabo, que vão sair da empresa, que vão incomodar, que vão sabotar. Se você não tiver preparação, se você não for um empresário forte, profissional o suficiente, você vai ceder a chantagem do teu funcionário que está ameaçando sair, você vai ceder a pressão daquele cara que você acha que vai sair da empresa, você não quer que ele saia e você vai desistir de tudo. Não, deixa com os incêndios que eu não posso perder o fulano. Deixa a empresa pequenininha que se o ciclano sair, meu Deus do céu. Então é isso que tem que fazer. Você tem que se preparar. Você tem que se preparar para poder criar esse ambiente. Se você não estiver preparado, filho, esquece. Aí eu vou para o segundo nível, tá? Depois que eu, empresário, tô lá fortão, grandão, sei lidar com a minha equipe, sei entender minha empresa, sei entender de pessoas, o que eu vou fazer? Agora eu vou entender que toda empresa tem algumas torneirinhas que ficam abertas e que a gente não vê. Só que essas torneirinhas, elas estão vazando alguns recursos que são essenciais para a minha empresa, tá? Recursos que são essenciais. Quais recursos? Em primeiro lugar, dinheiro. Toda empresa que não é uma empresa inteligente, eu vou te falar, rasga dinheiro. Rasga muito dinheiro. Mas sabe o que é pior? O pior é que o empresário apagador de incêndio, ele não vê esse dinheiro sendo rasgado. Ele não vê isso acontecer. Sabe por quê? Porque ele não mede. Ele não tem tempo para olhar. Como que rasga dinheiro? Rasga dinheiro com venda que deixou na mesa, com cliente que entrou, saiu e não comprou, ele não sabe por quê, com cliente que contatou e não foi adiante, ele não consegue metrificar quanto disso aconteceu. Rasga dinheiro com desperdício de mão de obra, muitas vezes, tá? Mão de obra que não foi eficaz, mão de obra que perdeu prazo, que fez em 3 horas o que era para fazer em meia hora. Rasga dinheiro com quebra de material, com perca de produto, às vezes com mão grande. Quando não tem gestão, acontece isso. Perde dinheiro com ociosidade, tá? Equipe ociosa. Como assim equipe ociosa? A equipe ali às vezes não está entregando aquilo que tem potencial de entrega. E acredite, todo mundo na empresa que tem uma rotina de resultados estabelecida, que tem processos, existe um tempo padrão para fazer certas coisas. Quando esse tempo padrão não está sendo cumprido, equipe ociosa. Quando as vendas não abastecem o suficiente para garantir aquela mão de obra, eu estou desperdiçando aquele dinheiro. Eu estou pagando para o meu colaborador ficar parado, tomar café, sair para fumar, fazer lanche, fazer fofoca, sabotar a empresa. Mas por que você está falando tudo isso, Campa? Eu estou falando tudo isso porque se você achar que é só vender, você vai jogar vendas, cliente para dentro e esses pontos cegos vão consumir, a máquina vai consumir esses recursos. Então, estas questões, elas têm que ser olhadas primeiro. Vamos olhar tudo isso. Vamos olhar para essas coisas. Onde que estão as perdas? Onde que estão os desperdícios? E aí, para isso, a cultura empresarial é fundamental. Não tem como tocar uma empresa sem uma cultura definida. O que é cultura? A cultura é como nós somos, como a nossa empresa funciona,
como ela age, qual que é nosso propósito, qual que é a nossa visão de futuro, quais são os nossos valores, qual que é a nossa história, quais são as pessoas ideais que eu quero aqui, quais são os clientes ideais que eu quero ter para minha empresa. Se eu não tenho tudo isso, eu tenho um monte de gente batendo cabeça na empresa. Um vai para um lado, um vai para o outro, um quer aquele tipo de cliente, um quer aquele outro, um age assim, um age assado, cada um tem o seu jeito e vira uma torre de Babel ali que ninguém se entende. Quando eu tenho a cultura, o que eu faço? Eu contrato as pessoas que vêm sentido com aquela cultura, que fecham com o jeitão da empresa e eu treino essas pessoas com muito mais facilidade. Eu consigo comprometer elas com muito mais facilidades. E eu preciso olhar também nesse momento, na hora de reconstruir a empresa para crescer, eu tenho que olhar aqui uma coisa comum. Toda empresa tem incêndios. Todas. A mais organizada, a mais metódica possível, eventualmente tem algum incêndio, tá? Qual que é a diferença entre uma empresa oba-oba e uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente, ela tem gestão sobre incêndios, tá? Um incêndio acontece uma vez e deu. Por quê? Porque toda vez que acontece um incêndio, o empresário que está à frente, aquele empreendedor líder forte que está à frente do incêndio, ele olha para aquele incêndio e diz assim, para tudo, segura, vamos entender. Por que deu esse problema? Por que isso aconteceu? Tá? Como que a gente vai resolver isso? Qual estratégia a gente vai adotar para que a gente resolva esse incêndio, mas que esse incêndio nunca mais aconteça? Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!